Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão dos Seminários Internacionais de Estudos Globais e hoje temos muito gosto em acolher cá a senhora professora Maria Aparecida Costa, mas vai trazer um tema muito interessante, o mito do amor na literatura contemporânea em contexto global. E temos dar-nos a honra de estar connosco também para moderar e fazer o comentário crítico desta sessão, a senhora professora doutora Anabela Rita, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos honra com a sua presença. Eu tenho muito prazer em estar aqui, agradeço imenso o convite ao professor José Eduardo Franco, ao Centro de Estudos Globais, à Universidade Aberta, e é uma honra estar aqui, de facto, a apresentar a professora Maria Aparecida da Costa, querida amiga, querida colega, que tem um percurso, enfim, a professora Maria Aparecida é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Está, digamos assim, é uma figura assim bastante marcante nos estudos luso-brasileiros, da literatura luso-brasileira, através da pós-graduação têm-me chegado algumas teses que vão, digamos, tratando este tema em vários autores e muitas vezes numa perspectiva comparatista, que é uma perspectiva que nos aproxima, que nos irmana. A professora Maria Aparecida tem um percurso multímodo, tem naturalmente a licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto, enfim, uma cidade-museu que nós quase todos almejamos visitar. Eu já tive o privilégio de lá estar e realmente é fascinante. Teve mestrado na Universidade Federal da Paraíba, passou pela Universidade de Coimbra em doutoramento de sanduíche, como se dizia na altura, agora já tem uma mudança na designação, fez o pós-doutoramento também, é membro de vários grupos de investigação em literatura de língua portuguesa e em literatura do modo geral, e tem um percurso muito marcado pela temática do amor, não é? Chamando eu a atenção para um livro, não sei se vê bem ali, mas que se intitula magnificamente, é um título lindíssimo, A Paz Tensa da Chama Fugaz. E como subtítulo, A Configuração do Amor no Romance Contemporâneo, de Lígia Fagundes Teles e Lídia Jorge. E é, portanto, com esse tema nevrálgico, não é, da nossa cultura e da nossa literatura, aliás, eu diria das artes em geral, que vamos ouvi-la falar, vamos aprender com a sua lição. Bem-aja por estar aqui, bem-aja por partilhar um pouco do seu percurso e da sua reflexão nessa área e a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui na Universidade Aberta. Eu quero começar agradecendo a Anabela, foi quem me trouxe até aqui, né, na Universidade Aberta, e a José Eduardo pela acolhida e pelo investigador e como investigadora de pós-doutoramento nessa universidade, bem como pelo honroso convite para esse seminário, cujo assunto venho pesquisando desde meu doutoramento e com o qual venho desenvolvendo projetos de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no Brasil. Eu sou da pós-graduação e tenho já, acho que uns 10 orientandos sobre a temática do amor, tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa, num viés comparatista, como a Anabela já se referiu. Eu escrevi para não me perder, né, nos caminhos do amor. O tema do amor não é novidade, contudo, também não é anacrônico e faz necessário na sociedade contemporânea, alicerçada pela cultura das mídias e dos eletrônicos de uma forma geral, marcadamente reconhecida pela ausência de convívio social,
pelas mudanças na forma de interagir com o outro e, consequentemente, no modo de dar e receber afetos. Nessa era, tornou-se imperativo entender as fronteiras entre individualismo e coletividade, e entre segurança e liberdade, implicadas nas histórias de vida e em seus significados. Em cenários de caos ecológico, de pandemia ou de guerra, fechar as portas tornou-se regra em favor da sobrevivência, comprometendo drasticamente o privilégio da vida em comunidade. A literatura, conforme define Lídia Jorge, numa entrevista no Jornal de Letras, cito, prova de quem, além de nós mesmos, através da linguagem, nós somos os outros, sendo essa força de alteridade não só o motor da beleza, como a base da compaixão. Fecho aspas. Ou seja, a literatura retrata, em seu conjunto, uma representatividade importante e necessária para se pensar o novo panorama que se institui na contemporaneidade, sobretudo na sociedade que surge representada no romance do século XXI. Em tempos de crises globais, principalmente humanitárias, as vivências literárias fazem refletir sobre a recorrência do mito do amor nos textos literários e permitem estabelecer relações entre o sujeito e o espaço social que ele ocupa. Aqui vamos nos dedicar a falar sobre amor eros. Portanto, eu não vou falar de amor fraterno, nem o ágape, né? Concentrado no amor eros, cuja finalidade é a união carnal. E que, paradoxalmente, quando a desejada união acontece, ele tende a acabar, procurar novo lugar para sua breve vida. Essa ideia de fugacidade do amor vai aparecer conceituada, em um primeiro momento, em O Banquete ou Elogio do Amor, de Platão. Nesse livro de diálogos sobre o tema, é enfatizada a ambiguidade do amor, que, sendo filho de Poros, riqueza, e Pênia, pobreza, segundo a mitologia grega, é, por natureza, paradoxal, contraditório em si, conforme o poema de Camões muito bem explicita, né? Pois é pobre porque deseja e é rico porque não cessa de desejar. Depois de Platão, mas sendo todos leitores dele, vários estudiosos se dedicaram ao tema do amor, como André Capelão, século XII, que escreve um Tratado do Amor Cortês, aconselhando sobre a necessidade de sublimar o amor carnal, afirmando que, abro aspas, o amor conjugal é tranquilo e monótono, fecho aspas. Portanto, o amor realizado carnalmente, consumado, será logo aniquilado. Então, a sugestão de Capelão é que devemos amar somente a Deus e sublimar o amor carnal. Outro estudioso que se dedicou a falar de amor foi Stendhal, século XVIII. No livro do Amor, ele vai dizer que, cito, todos os amores que podemos ver na Terra nascem, vivem e morrem, ou elevam-se à imortalidade segundo as mesmas leis. Fecho. E completa, o amor virtuoso é entediante. Notamos, enfim, que o amor não se sustenta preso, amarrado a um único objeto. Dando um salto no tempo, na contemporaneidade, trazemos os pressupostos do filósofo Zygmunt Bauman e os estudos sobre as fragilidades das relações afetivas. No livro Amor Líquido, As Fragilidades dos Laços Amorosos na Contemporaneidade, Bauman vai destacar que há uma falta de amarras nas relações de amor da atualidade, tornando-as líquidas. Para ele, o relacionamento hoje está em alta. No entanto, o herói das histórias atuais é complexo e não se deixa entender facilmente. E as relações afetivas são virtuais. Portanto, falta compromisso, durabilidade das histórias de amor, se as compararmos com as do passado ou antiquadas, termo usado por Bauman. No entanto, as relações de amor nunca foram como idealizou o filósofo. Nem as ficcionais, nem tampouco as reais. Nem no passado e nem na contemporaneidade. O amor feliz não tem história, enfatizou Denis de Rougemont ao falar sobre o amor no Ocidente. Sobremaneira, em todos os textos literários, sejam eles dos séculos anteriores ou os contemporâneos, as histórias verdadeiramente de amor não têm final feliz. Contudo, não quer dizer que o par amoroso não tenha sido feliz. Ainda conforme Bauman, todo discurso amoroso hoje gira em torno do capitalismo e do valor de mercado estendido às relações humanas.
Mas sabemos que a ideia do amor romântico idealizado foi criada para facilitar uma organização social. Essa ideia de amantes felizes para sempre deve-se ao desejo de formar uma organização social, principalmente econômica, tipicamente do masculino, gênero sempre privilegiado e favorecido no campo das relações amorosas. À mulher, cabia manter aquele formato funcionando, com contornos harmoniosos. Ela sempre foi responsável por sustentar, carregar, manter relações de amor e laços afetivos de um modo geral. Na literatura, a partir do romantismo, o erotismo é quase totalmente ignorado e fadado ao obscurantismo. Em seu lugar, aparece o mito do amor puro, que tenta sublimar e ou ignorar os desejos do corpo, principalmente do corpo feminino, que devia ser guardado, imaculado para a procriação e eternização de um desejado amor maior, infinito. Nesse caso, o desejo feminino e o modelo social se chocam. Quando essa configuração começa a mudar, vai estabelecer também mudanças na configuração tradicional de famílias felizes. Estas vão se desestruturar em favor da liberdade feminina e, claro, afetando a moral masculina. Conforme pontuou Maria Teresa Horta no prefácio do livro Ser ou Não Ser pelo Amor Livre, não se pode amar livremente se não se é livre. Cito: no amor, como em todos os outros papéis, o papel da mulher foi sempre o menor. Ela é aquela que dá, que tem a obrigação de aceitar, louca de felicidade, o corpo apressado do amante. Fecho aspas. Ela alerta para a origem dessa fragilidade diante do desejo masculino de continuar escamoteando o desejo feminino em favor de uma tal estabilidade das relações amorosas. Vale salientar que antigamente não havia amor seguro, duradouro, mas havia relacionamentos predominantemente sustentados e mantidos a todo custo pela figura feminina. E essa configuração não mudou por falta de amor, pelo contrário, mudou por vontade de amar, por necessidade de um corpo que deseja amar perdidamente, como propôs Flor Bela Espanca na maioria de seus poemas. Até porque o amor eros, relativo aos amantes, só persiste na ausência e na morte. E, normalmente, ele termina, finda, acaba, no altar, desmantelando desta feita a ideia do feliz para sempre, até que a morte o separe. Dessa forma, as amarras desejadas ou propostas por Bauman não têm lugar no mundo contemporâneo. O amor eros não se sustenta de forma maniqueísta. Ele transita na linha tênue que há entre amar e odiar. Portanto, o sentimento de amor permanece como sempre foi, mas socialmente nas relações contratuais. As coisas mudaram e seguirá mudando, conforme o mercado ou a sociedade. Os textos literários de todos os tempos trazem grandes histórias de amor, eternizada por fins quase sempre trágicos. No século XX e XXI, não é diferente. Por exemplo, no romance Grande Sertão Veredas, do escritor brasileiro Guimarães Rosa, Riobaldo, um jagunço narrador, se angustia em mais de 600 páginas quando se vê namorado de outro jagunço, Reinaldo, de Adorim. Eram 2 nomes, a personagem tem 2 nomes. Levando a personagem, no caso Riobaldo, a achar que havia feito um pacto com o diabo e que estivesse sendo castigado por isso. Riobaldo só vai se libertar da dor de amor quando o desejado e impossível par amoroso morre, imortalizando também o amor não realizado. Outro exemplo de amor malogrado está no romance Sinais de Fogo, do escritor português Jorge de Sena. Quando a personagem homônima do escritor descreve seu encontro de amor com Mercedes como um encontro de almas, mas que também não tem um final feliz. O encontro dos amantes é descrito assim, cito: quando, mais tarde, as nossas bocas se encontraram, já nenhum de nós sabia qual de nós era o outro. Fecho aspas. Aqui temos 2 amantes transformados em quase uma só carne. No entanto, sem poder sustentar o felizes para sempre, Jorge transforma seu amor por Mercedes em linguagem poética. Cito: ó meu amor, de ti, por ti e para ti, recebo gratamente como se recebe não a morte ou a vida, mas a descoberta de nada haver onde um de nós não esteja.
ocorre a transformação do amor em transcendência, se eternizando, mas somente na poesia, já que ao final do romance, o par amoroso também se perde. Citei 2 escritores homens de meados do século XX para fazermos um contraponto com o que se vem fazendo na contemporaneidade. Sobre os relacionamentos líquidos, tão sentidos por Bauman, não tem como não os observar sem perder de vista a evolução da liberdade feminina nessas relações, bem como a liberdade sexual de uma forma geral. Elas aparecem como variáveis que fazem interferência no modo como o filósofo vê e analisa as relações amorosas. As histórias de amor foram reformuladas e as personagens femininas, as sempre sacrificadas, também começam a ganhar um cariz diferente. Claro que não podemos ainda falar em liberdade para amar, mas pelo menos para incomodar o que se era traçado como paradigma de amor realizado. Podemos ver como exemplo as narrativas de Lígia Fagundes Telles, escritora brasileira, é uma que eu trabalho no livro, no doutorado, que criou personagens femininas avessas a viver uma relação quando o amor-paixão se acaba. Trazemos como exemplo Rosa Ambrosio, de As Horas Nuas. Ela deixa o marido para viver uma história de amor fugaz, mas intensa, com um homem mais jovem, assumindo assim o amor e o risco, sobretudo da solidão ao final da narrativa. A diferença que observamos nas personagens contemporâneas é que, após mitigadas a paixão amorosa, elas lutam para permanecerem vivas. Diferente das clássicas no romance do século XIX, como Luísa, do Primo Basílio, de Eça de Queiroz, Emma, de Madame Bovary, de Flaubert, ou Capitu, de Dom Casmurro, em Machado de Assis, que são exemplos de personagens femininas casadas aos moldes da boa família burguesa que foram penalizadas. Capitu pela fragilidade de um marido problemático. As outras 2 sacrificadas com a morte ao amarem homens que não eram os maridos. Essas personagens, todas criadas por homens, vêm reforçar a ideia do amor eros ser inquieto, estar em constante busca pela satisfação e, portanto, poder acontecer várias vezes, por vários objetos amorosos, impedindo assim o felizes para sempre com um único par amoroso. Então, é essa precariedade que sustenta o sentimento amoroso. Se ele se estabiliza, acaba ou modifica, se transformando em outro tipo de sentimento, outro tipo de amor, fraterno, por exemplo, deixando de ser erótico. Sobre as variáveis do amor eros, a solidão e a insegurança, por exemplo, são sempre incutidas nas mulheres que desejam se guiar pelo amor. Isso é feito como forma de frear os desejos do corpo. Amar, portanto, é anárquico, ou revolucionário, como afirmou o músico brasileiro Chico César. E o relacionamento amoroso é organização social, que exige um contrato de alguma ordem, seguindo padrões e regras sociais, quiçá de relação sexual somente com a finalidade de procriação. Isso não tem nada a ver com amor eros. Aqui, só para fazer um parênteses, eu falo sobre relacionamento amoroso e sentimento amoroso. Relacionamento é aquilo que transforma-se depois do sentimento amoroso, que seria o casamento e etc. Então, esse tem regras, mas o sentimento amoroso, conforme lá em Grande Sertão Veredas, esse não tem regras, né? Voltando ao texto literário de expressão contemporânea, vou me guiar agora por 3 romances da escritora portuguesa Lídia Jorge, cuja escrita traz temas caros a esse mundo globalizado, como, por exemplo, a solidão, desejo de amor, os conflitos políticos e sociais. Sua obra faz refletir em torno da existência humana que acentua formas de subjetivismo que situam um humano assaltado por angústias, por sentimentos de melancolia e tocados pela solidão e consciência da finitude da vida e de si mesmo. No romance O Vento Assobiando nas Gruas, publicado em 2002, lemos uma linda história de amor que termina em casamento, mas não em final feliz. A personagem Milene Leandro, oriunda de família tradicional portuguesa, se apaixona por Antonino Mata, um imigrante cabo-verdiano, e se entrega a esse amor de forma visceral, sendo retribuída em sua paixão. No entanto, Antonino tem ciência do que seja um homem preto se envolver com uma mulher branca e de família poderosa e genuinamente imperialista. Ao final da narrativa, Milene e Antonino se casam, mas não é um final feliz. A família de Milene, não tendo como impedir que o amor se realize e seja consumado, impede de forma brutal que nasça frutos desse amor, sendo, portanto, a personagem literalmente castrada. Cito.
Ele, Afonso Leandro, estendeu-lhe o dedo acusador. Escuta, Ângela Margarida, tu capaste-a. Fecho aspas. Mas, ironicamente, o casamento vai acontecer em um domingo de Páscoa, cujo simbolismo maior é a procriação. Diferente dos clássicos Romeu e Julieta, de Shakespeare, ou Simão e Teresa, de Camilo Castelo Branco, que têm impedimentos de se unir amorosamente e morrem por isso, o que morre em O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, é a frutificação do amor. Mesmo a personagem feminina sendo livre sexualmente, ela é impedida de viver de forma plena o seu amor pelo homem que escolheu. Ou seja, o mito dos amantes infelizes persiste na contemporaneidade. Os finais seguem sendo trágicos, no entanto, socialmente higienizados. Observamos que, em tempos capitalistas, as relações amorosas e as questões econômicas se tangenciam, inclusive a questão do filho, como se vê no referido romance de Lídia Jorge. Que, se a gente for mais a fundo no romance, ela não ter o filho significava economicamente muito para a família de portuguesas. A sociedade segue responsável também por instigar o controle sexual em relação ao sujeito feminino, quando este reivindica o prazer carnal e a emancipação que vem junto com ele. Isso ratifica a essência do erotismo. Essa não tem diferença entre os gêneros. A diferença é sempre marcada pela sociedade e seus espaços de defesa de uma suposta moralidade. As relações higienizadas, o desejo do corpo, são transformados em uma necessidade com finalidade de procriação, perdendo assim a verdadeira essência do que seria a erotização natural do corpo de um homem e de uma mulher. Em outro romance de Lídia Jorge, A Noite das Mulheres Cantoras, a personagem Solange de Matos se envolve amorosamente com João de Lucena, que a usa como suporte para suas relações homoeróticas. A narradora, infeliz com aquela situação em que se envolveu, termina sozinha ao final da narrativa, guardando aquela história de amor infeliz como sua maior história de amor, em um sacrifício coincidente de perpetuar um sentimento de amor não realizado. Percebemos que, no mesmo modo que a personagem Milene Leandro é castrada para não ter filhos, fruto de um amor proibido, Solange de Matos tem um sentimento de amor usado por um homem, sendo castrada de viver plenamente seu desejo, já que João de Lucena tinha conhecimento de seu sentimento de amor, no caso da Solange, bem como tinha consciência de sua condição de homossexual. Isso se equipara às personagens dos romances do século XIX. Todas são castradas por alguém, castigadas por amar. Anthony Giddens, no livro A Transformação da Intimidade, Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas, afirma que a mulher liberal, que foge ao modelo tradicional de união, carrega consigo a solidão no processo atual de reorganização social. No entanto, essa tal solidão, falada por Giddens, pode ser relativizada. Necessariamente, uma mulher acompanhada não está isenta da solidão. Conforme observamos, acontece com a personagem Solange de Matos, enquanto namorava João de Lucena em A Noite das Mulheres Cantoras, que o tempo todo esse rapaz namorou essa moça para poder viver plenamente suas relações homoeróticas, tendo aquela mulher, vou citar como Lídia Jorge fala no livro, né, como manivela, que é a que dava corda, no caso, né, para as relações amorosas dele, para ele ficar bem na sociedade, né. Por fim, o último romance escrito por Lídia Jorge, Misericórdia, né, um romance fresquinho aí de 2022, traz uma narrativa densa e tensa, que trata de maneira quase palpável sobre o envelhecimento e a solidão. A questão da morte em vida, da compreensão do estado de clausura em um corpo debilitado, vai inquietar o leitor desse romance. Lídia Jorge ilustra o reflexo de um tempo em que o humano se estabelece enquanto sujeito solitário, dando destaque às mulheres, nesse caso, uma idosa. Na ação ficcional, as poucas vezes que os idosos falam são ignorados, e o ato de narrar, feito pela personagem Maria Alberta Nunes Amado, conhecida como Dona Alberti, figura central dessa narrativa, mostra as experiências da velhice na qualidade de residente no lar de idosos, configurando como uma forma de liberdade. Escrever sobre si mesma, sobre solidão e isolamento, é também um modo de ultrapassar aquelas muralhas. Cito: sei que sei muito pouco, mas mesmo que esse pouco que sei, gostaria de deixar escrito. Na minha mão esquerda, uma safira. À direita, desliza sobre o papel.
Duas palavras escritas são as minhas joias, a minha fala. Fecho aspas. É uma narração da Dona Alberti. De um modo geral, no romance, a ausência do outro baliza a rotina dessa senhora, que expressa como ocorre o envelhecimento durante a vida moribunda, naquele espaço que, ironicamente, tem o nome de Hotel Paraíso. Contudo, como a escritora disse em várias entrevistas, Lídia Jorge no caso, Misericórdia não é um livro de desesperança. E nesse universo, onde tudo caminha para o fim, o mito do amor, de novo, se faz presente. Aparece como um suporte de salvação daqueles enclausurados no lar de idosos. Dona Alberti, em sua clausura física, passa a um estado de liberdade, alimentando a ideia de um amor idealizado, a partir de um bilhete que traz guardado. Esse segredo torna-se seu objetivo de vida, alimentado por uma ideia de um futuro amor, mesmo estando em uma cadeira de rodas, em uma casa de repouso, esperando a morte. O bilhete diz assim: ali dentro, um papel dobrado. Dona Alberti, mande sempre. Tenho toda a informação de que precisa no meu telemóvel. As perdas que oprimiam o meu coração saíram do peito. Sumiram-se em lugar. Sumiram-se em lugar nenhum. E eu fiquei em paz. Esse bilhete é de um sargento que ela pede ajuda para saber qual era, qual era a capital de um país. E ele manda isso para ela, escrito. E ela guarda aquilo até o final da vida, como se fosse um bilhete de amor. Além disso, ela revive o amor a partir das histórias de Dona Joaninha, companheira de lar, que aparece como representante da não finitude, a partir do desejo amoroso. Esta vive em estado amoroso. Dona Joaninha é uma colega do lar que vive várias histórias de amor e serve de incentivo, de, de inspiração para os outros idosos, né? Cito: por essa altura, no ano, muito me lembro dos meus amores. E continuou sorrindo cada vez mais. Os meus amores e as flores são duas coisas que combinam. Dona Joaninha não tem pudores em dizer que namorou, ao mesmo tempo, dois homens. Cito: para ser franca, estava segura de que os dois homens tinham acabado por saber um do outro. Afinal, os três tinham sido muito felizes até o fim. Três felizardos. A exuberância da mulher que amou muito e continua amando contagia o ambiente lúgubre. Além disso, ela não vive somente de amores do passado. Dona Joaninha segue namorando os colegas do lar. E assim como os dois amantes de juventude morreram antes dela, os amantes do lar também vão morrendo. Desse modo, essa personagem, assim como Eros, segue buscando novos objetos amorosos. Cito: os olhos de Joana Amaral estavam iluminados, o amor tinha chegado, e aquela alegria enchia esse quarto de luz ao corredor. É na esfera afetiva que as memórias de Dona Alberta situam suas perdas. Mas também é na memória de Dona Joaninha que a vida é emblematizada em objetos, em imagens e cheiros do lugar em que ocorre uma identidade que Maria Alberta sente estar perdendo. O sentimento de quem deixa para trás as referências de sua história e de toda uma vida vão ser revigoradas pelas histórias de amor da amiga. Por fim, à guisa de conclusão, reafirmamos a hipótese sobre a fragilidade do sentimento amoroso, seja ele institucionalizado ou não. É da natureza de Eros, assim como é do humano, a finitude. As promessas e compromissos são irrelevantes ao longo prazo. Destarte, de acordo com Bauman, em A Modernidade Líquida, cito: o que aprendemos, antes de mais nada, da companhia de outros, é que o único auxílio que ela pode prestar é como sobreviver em nossa solidão irremível, e que a vida de todo mundo é cheia de riscos e que devem ser enfrentados solitariamente. E para não terminar assim de forma tão triste, eu vou ler um fragmentozinho de um poema do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, Amar. Drummond diz: amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar a nossa falta mesmo de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Obrigada. Obrigadíssima. Começámos com Camões, terminamos com Drummond de Andrade. Acho que realmente é aqui um ciclo reflexivo que está
emoldurado poeticamente de uma forma muito comovente também. Gostei muito de ouvir. Obrigada. Já tinha gostado de ler A Paz Tensa da Chama Fugaz. Este título é lindíssimo. E eu não tenho questões, evidentemente, a colocar, tenho uma reflexão que gostaria de partilhar consigo e gostaria de ouvir sobre isso, Maria Aparecida, porque gostei imenso de ouvir falar, enfim, em termos de percurso teórico e depois nas representações do amor nas diferentes peças que escolheu, não é, da nossa ficção. E nós, no caso do amor, estamos de facto no nervo, no sítio nevrálgico do cânon ocidental, não é? Sim. O Bloom estaria felicíssimo por nos ouvir, a ouvir, não é? Porque é de facto a peça fundamental a tónica fundamental desse cânon ocidental. Mas eu diria que olhando para a literatura, evidentemente para as artes, mas pronto, a literatura é aquilo que nos interessa e a literatura é a antropologia das antropologias, é onde todos os saberes e sentimentos e fazeres se encontram. Parece que assistimos também àquilo que, em termos de imaginário, de história do imaginário, se designa por desencantamento do mundo, não é? Na sequência de um Marcel Gauchet, etc. E o amor surge também com uma progressiva dissolução daquilo que é fascinante nele e que é simultaneamente a zona do mistério. E eu diria que, enfim, simplificando muito, e todas as simplificações são abusivas, passaríamos por uma primeira fase em que ele é observado em si, por si, numa linearidade que faz dele uma peça fundamental na definição da identidade individual, não é? Tal caso do encontro com a cara metade, não é? Platão traz-nos isso, mas outros com ele, e a distinção entre o amor e a paixão que o romantismo vai trazer, ductilizando essa questão, é particularmente importante, e depois também coletiva, porque o Denis de Rougemont diz, sim senhora, são muito importantes os amores, e não há histórias de amor felizes, mas não é apenas por causa do amor, mas por uma questão mais secreta, e essa questão mais secreta tem muito a ver com as identidades coletivas, por isso nós temos mitos como Pedro e Inês, como Romeu e Julieta, etc., que nos dizem dos seus tempos, da sua temporalidade, etc. Mas aí nós estamos, de facto, a ver o amor e as suas manifestações. Progressivamente nós vamos deixando de olhar o amor e passamos a olhar as relações que ele produz. E assim passamos por um amor encarado na sua triangulação, ou seja, ou porque é o caso de René Girard, ou porque ele é propiciado, ou porque ele é obstaculizado. E como é que funciona isso? E aí estamos na relação. O amor em si parece não existir e ser um sentimento despoltado, para falar melhor, mais rigorosamente, desencadeado por um processo em que alguém, uma instância externa, tem mais importância do que a própria ligação do par. Passamos daí para uma visão relacional não essencial, que é aquela que nos traz um Bauman, que traz, e que no fundo nos traz um olhar já muito marcado pela sociologia. Ora bem, esse amor já não é um amor mito, ou já não é um mito do amor, ou já... O que eu lhe pergunto é, o amor ainda tem, nessa fase, ainda guarda mistério, ainda guarda fascínio. Sim. Então, O relacionamento, não. pois, Mas o amor, o sentimento amoroso, sim.
E ele não banaliza, o relacionamento não acaba por banalizar a visão do próprio amor. Porque o amor busca objetos amorosos. Então, por exemplo, um poeta brasileiro, músico, né, Vinícius de Moraes, que é o poeta do amor, ele se casou 9 vezes, porque ele amava muito. É eterno enquanto o amor durar, né? Portanto, Tinha lugar para todas. cada O um é seu sempre isso. coração Então, era... o objeto amoroso muda. Então, o sentimento de amor, ele muda. O que mata o amor é o desejo que nós temos quando amamos de amarrar o amor, que não suporta as amarras, né? A domesticação que A falava o domesticação. Alberoni e outros, não é? Então, Pois. Então, agora tem que ter temos... estrutura, né? Pois, exatamente.